Tem casos ali onde, vamos dizer, né, que uma equipe está criando algum experimento ali, que ela não, enfim, basicamente uma hipótese que ela tem de que algo que ela vai criar vai resolver um problema, mas ela não sabe se realmente vai resolver um problema de fato, né? Então, tem equipes que ficam iterando até encontrar ali, seja um product market fit, alguma coisa nessa linha. Daí a pergunta em que momento, na tua visão, faz sentido a gente começar a pensar em criar uma documentação ali na equipe, né? E qual documentação seria essa mais básica ali que a equipe deveria criar? O ideal é que uma documentação ela inicie no momento que um planejamento está acontecendo, né? E acho que é legal esse ponto que você perguntou, Edu, porque muitas vezes as pessoas pensam que documentar tem que ser aquele documento extremamente extenso, com muitos detalhes, com muita informação. E às vezes pode ser algo muito mais simples do que parece, sabe? Por exemplo, se essa hipótese está sendo desenvolvida num repositório, às vezes você fazer um bom readme desse repositório já é um bom passo para poder, quando a pessoa entrar ali, ela saber que aquele repositório diz respeito a um experimento que está em execução, que está no seguinte estágio. Ou, por exemplo, se a empresa ela usa os produtos Atlassian, né? Então, por exemplo, usa o Jira para fazer a gestão de tarefa, naturalmente deve ter o Confluence, né? Geralmente as empresas de tecnologia, elas pegam um pacote dos dois produtos. Se for o caso, você pode ter uma página no Confluence que já tem todos os links para essas hipóteses, né? Então, às vezes pode ser algo muito mais simples e fácil de se aplicar do que parece, sabe? Digo isso porque já aconteceu em algumas palestras que eu fiz, enfim, algumas apresentações, das pessoas acharem que já tem que sair com uma documentação robusta logo de cara, sendo que ela acompanha o desenvolvimento daquilo que a gente está fazendo. Então, é natural que sejam, às vezes, uma página de um documento de uma página, seja ali coisas iniciais mesmo, porque à medida que a gente vai desenvolvendo a hipótese, naturalmente você vai documentando isso. Esse é um bom ponto, né? Eu acho que atualmente é impossível pensar um software sem documentação, né? Seria como se eu perguntasse, dado que é um protótipo, quando é que eu começo a testar o meu software? Então, naturalmente, né? Se eu estou começando um protótipo, eu vou testar e documentar os pontos iniciais. À medida que ele vai crescendo, eu vou crescendo a documentação e os testes, né? Afinal, eu sempre falo do livro, né, da filosofia, a galera deve estar enjoada de ouvir, mas o maior segredo do engenheiro sênior é resolver problemas e simplificá-los, né? Quem aí nunca viu um pianista tocando e ao olhar pensar, caramba, isso é tão fácil? Ou um paraquedista, coisas super complexas na mão de pessoas especialistas, parece algo extremamente simples. E eu acho que esse é o ponto de um sênior, de um pós-sênior, de um contribuidor individual nessa área de especialização, como staff engineer e tudo mais. É pegar o que é super complexo e transformar em algo super simples. E a documentação é essa ferramenta, né? Ou uma das ferramentas para atingir esse resultado. E é curioso ouvir você falando isso, Otávio, porque na minha adolescência eu andei bastante de skate e sempre quando eu via alguém andando de skate fazendo uma manobra, isso é muito fácil fazer. Daí quando eu ia fazer, nossa, levava tipo 6 meses, 1 ano para aprender uma manobra simples, né? Então, realmente, quando a gente vê alguém especialista fazendo alguma coisa, parece que é muito mais fácil do que realmente é. E pegando até o que vocês dois comentaram, a impressão que eu tenho é que quando a gente fala de construir alguma coisa, a gente está falando sempre ali, ou normalmente, do começo, a gente começar muito simples, então, em relação a documentação, testes, arquitetura, até o design do código em si, começar muito simples e evoluindo isso conforme o tempo for passando, né? Até se tornar algo não necessariamente complexo, mas que seja abrangente ali e que, né, vamos dizer assim, mostre o histórico por onde aquele software, aquele produto passou, né, ao longo da história dele. E eu acho ótimo você falar isso, Edu, porque até puxando um gancho do que o Otávio falou, né, sobre simplificar o complexo. O processo de documentação é exatamente esse, na verdade. É você fazer uma abstração daquilo que você fez e você entender assim, tá, uma pessoa que não tem o mesmo contexto que eu detenho agora, o que eu faço para passar essa informação adiante? E eu acho que, né, eu entendo que o podcast tem muito esse intuito de discutir mesmo esse post-senior career, né? E eu acho que esse é um exercício interessantíssimo, assim. Você tem um alto nível de senioridade técnica, mas você sabe passar essa informação para mais pessoas, porque isso também mostra muito do quão técnico você é, né? O quão preparado você é para passar esse conhecimento adiante para as equipes. Então, acaba que a documentação pode se tornar um grande aliado nesse processo, né? De compartilhar conhecimento, de saber passar uma informação adiante, de você saber fazer esse exercício mesmo, né? De se colocar no lugar da pessoa que vai consumir aquilo e passar essa informação de uma maneira acessível, né?
a gente sempre fala na nossa área que... Porque muitas pessoas pensam assim, eu vou documentar, mas isso é muito técnico, eu preciso usar certos termos. E não é sobre tirar a tecnicidade de lado, não é deixar de abordar os aspectos técnicos daquela solução, daquela feature, daquela arquitetura, enfim, do artefato que você está documentando. Mas é fazer o exercício de, tudo bem, mas mesmo técnico, mesmo que a pessoa que vai ler isso também é técnica, talvez ela não tenha o mesmo contexto que eu tive. Ela não sabe das mesmas coisas que eu já sei porque fui eu que fiz. Então, como que eu faço esse exercício de transpor isso para uma pessoa que ainda não tem o mesmo contexto que eu tenho, mas que quando ela lê aquela informação, ou quando ela olhar aquele diagrama de UML, ou quando ela olhar aquele trecho de código, ela consiga entender o meu racional, a minha lógica por trás daquela solução, daquele artefato.